Olá, para você que está acompanhando aqui no nosso canal, o nosso curso de Ética Cristã. Nós somos a PIB de São Gonçalo do Amarante. Essa é a nossa segunda aula. Se você ainda não viu a nossa primeira aula, então veja aqui na descrição desse vídeo um link. E aí acompanhe nossa aula e ao final responda ao questionário proposto para reflexão e discussão. Hoje nós falaremos um pouco sobre os vulneráveis e marginalizados de uma forma geral da nossa sociedade. A gente não vai ter tempo para aprofundar muito nessas questões, mas eu vou trazer para vocês alguns dados mais gerais e importantes, e ao final o que a Bíblia fala sobre essas questões que nós enfrentamos. Primeiro grupo que nós vamos tratar é dos pobres e oprimidos, que são aquelas pessoas que vivem em poucas condições de sustento, em poucas condições econômicas e que lhe faltam muitos dos recursos essenciais para uma vida digna. Segundo o IBGE, no ano de 2020, no ano passado, haviam 52 milhões de brasileiros que viviam na faixa considerada a faixa de pobreza, e 13,5 milhões na faixa de pobreza extrema. Então há essa classificação dos pobres e dos pobres extremos. Segundo o Banco Central, as pessoas que vivem na faixa de pobreza extrema são pessoas que vivem com uma renda de menos de R$10 por dia. Segundo a Oxfam, que é uma organização global com representação no Brasil, que atua tentando diminuir a desigualdade social no Brasil e no mundo, a pobreza foi afetada pelo coronavírus. Então muitas pessoas passaram a viver agora na faixa de pobreza ou extrema pobreza por causa das condições econômicas que estão sendo afetadas devido ao coronavírus. E aí esse mesmo grupo fez uma pesquisa e identificou que no mundo até 12 mil pessoas podem morrer somente de fome diariamente. Isso para o ano de 2020. Ou, segundo a Unicef, aproximadamente a cada 4 segundos uma pessoa morre de fome na Terra. Outra classe de vulneráveis e oprimidos no nosso país é a classe dos imigrantes e refugiados. O imigrante é toda aquela pessoa que sai de sua região para outra região, de um estado para outro estado, de uma cidade para outra cidade, de país para outro país, em busca de condições melhores de vida. No geral é isso que motiva a imigração. E há, todavia, um tipo específico de imigrante que é o refugiado, que é aquela pessoa que foge do seu país ou do seu estado por algum tipo de perseguição, seja de natureza religiosa ou de natureza política, e por temer a sua integridade física e a sua condição de vida, essa pessoa acaba buscando proteção ou asilo em outro lugar. E o que tem muito motivado isso são conflitos armados, perseguição política, o que tem causado deslocamento em massa de pessoas buscando abrigo em outros lugares. O Brasil, desde o início, desde a sua colonização, é um país que recebe muitos imigrantes. Se a gente for aí pela história e geografia do país, o Brasil é um país muito diverso por causa justamente da quantidade de pessoas que já imigraram para o Brasil. E nos últimos 5 ou 10 anos isso tem se intensificado ainda mais. Segundo os dados do governo, o número de empregados com carteira assinada que são imigrantes no Brasil passaram de 55 mil em 2010 para 147 mil em 2019, o que representou um aumento de 168%
né, de pessoas que vieram para o Brasil em busca de trabalho. Outro dado do governo é que entre 2011 e 2019, aproximadamente 239 mil pessoas solicitaram refúgio no país. São pessoas que vêm de seus países por conta de alguma perseguição, de algum risco à vida, procuram asilo no Brasil. E os principais refugiados no Brasil hoje são os venezuelanos, aproximadamente 20 mil pessoas procuraram o Brasil como refúgio, sírios, aproximadamente 3 mil, e os congoleses, né, aproximadamente 1.200. E o que sofrem os refugiados? Né? Deixar o seu país em busca de outro, de moradia em outro país, não é algo fácil. Então, ao chegar em outro país, eles têm que lidar com, algumas vezes, com o extremo nacionalismo e a xenofobia por serem de outro país. Né? A gente viu isso nos últimos anos aí, representado pelo governo dos Estados Unidos, né? E toda aquela polêmica em relação à imigração de mexicanos para os Estados Unidos. Há problema também de choque cultural, que causa muitas dificuldades na convivência, na adaptação. Há, por parte das pessoas do país que recebem esses refugiados, o medo de perder o seu emprego. Então, como são pessoas que vêm em grande quantidade de outros países e buscam emprego e trabalho, então há uma tendência das pessoas dos países que estão recebendo essas pessoas, né, gerar um preconceito por medo, né, de que os seus empregos estejam ameaçados. Além da grande situação de pobreza. Né? Então, além de todas essas questões, os refugiados também têm que lidar com a pobreza. Porque são muitas vezes pessoas que deixam tudo que tem, né, nas suas casas, nos seus países, toda a sua condição de vida, a sua economia e tudo mais, e vêm praticamente só com as roupas para um novo país, né, e tem que enfrentar aí toda uma questão de sobrevivência, de buscar moradia, e enfrentam às vezes uma extrema pobreza, e muitos deles acabam virando moradores de rua. Um terceiro grupo de vulneráveis da nossa sociedade são aqueles que sofrem algum tipo de preconceito, né? Principalmente preconceito racial, né? Por conta da cor da pele. No Brasil, isso existe desde a sua colonização, quando, né, ali no momento de 1500 para frente, né, os portugueses começaram a trazer para o Brasil escravos trazidos da África para trabalharem, né, forçadamente no Brasil. O que representou uma mudança no conceito de escravidão, né, porque até então o que se conhecia por escravidão não estava relacionado à cor da pele e a raças, mas eram outras questões que envolviam a escravidão, como guerra, ou situação econômica. Algumas pessoas se colocavam sobre a condição de escravo, né, por alguma condição econômica, mas somente com essa questão da escravização dos negros é que surgiu um grupo de escravos por preconceito racial, por acreditar que existia uma raça, um grupo de pessoas inferior a outro grupo. Então, por isso começaram a comercializar negros vindos da África no Brasil. E aí no século XIX, 1800 e alguma coisa, surgiram inclusive estudos científicos que tentavam comprovar essa ideia de que existe uma hierarquia de raças. Estudos como esse foram utilizados por Hitler e o nazismo na Alemanha. Por isso surgiu toda aquela questão, né, do nacionalismo alemão, da supremacia da raça ariana. Os judeus que foram perseguidos e mortos na Alemanha. Então, muita coisa dos ideais de Hitler tiveram fundamento nessa ideia, né, da hierarquia de raças.
E nos Estados Unidos o surgimento da Ku Klux Klan, né? Era um grupo supremacista branco e que acreditava que os brancos eram superiores aos negros. Hoje, no mundo, existem dois tipos de racismo. Existe o racismo individual, né, pessoal e deliberado, que ocorre diretamente quando uma pessoa, né, discrimina outra por conta da pele, da cor da pele, ou seja, qual for a outra razão. Né? Esse é o racismo individual. E existe um outro tipo de racismo que é chamado de racismo sistêmico ou estrutural, que é um pouco mais brando, um pouco mais imperceptível, né? Mas que é o racismo que está na estrutura da sociedade em que nós vivemos. O que é o racismo estrutural? É o racismo que favorece a exclusão de negros de certos lugares da sociedade, como por exemplo o uso de piadas, né, que sempre colocam os negros ou qualquer outro grupo étnico ou racial sobre condições inferiores. São conceitos populares e gerais, né, o costume sistêmico de dificultar o acesso a essas pessoas marginalizadas a locais de melhor condição econômica ou de uma condição de expressão de voz. Né? Então isso é o que chama do racismo sistêmico. Então, de uma maneira geral, né, essas são as pessoas mais vulneráveis na nossa sociedade. São os pobres, aqueles que vivem numa extrema pobreza, são aqueles imigrantes e refugiados e todas aquelas pessoas marginalizadas que sofrem algum tipo de preconceito. E o que é que a Bíblia fala sobre isso, né? A base bíblica mais geral para tratar do cuidado com todos os oprimidos e vulneráveis está na criação, lá em Gênesis 1, versículos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então veja que o texto de Gênesis, capítulo 1, fala sobre a criação do homem e diz que Deus criou toda a humanidade, todos os seres humanos à sua imagem. E o texto, a única diferença entre seres humanos que o texto cita é a diferença entre homens e mulheres. Então, para a Bíblia, em primeiro lugar, não existe, né, a diferença ou conceito de raças. Toda pessoa, todo ser humano é de uma única raça, né, a raça de humanos, que foram criados à imagem de Deus. E um ponto importante a se observar é que todo ser humano ele carrega em si uma dignidade especial por ser criado à imagem e semelhança de Deus. E isso aí é que forma a base para a qual nós devemos entender que todo ser humano merece viver uma vida digna. Então, aquele pobre, né, que vive na extrema pobreza, que passa fome, que está sujeito a morrer de fome, né, nós temos que ver nele a imagem de Deus. Né. Aquele imigrante que veio sob condições de perseguição, de risco de vida, para viver no nosso país, nós temos que enxergar nele a imagem de Deus. Aquela pessoa que por algum motivo sofre preconceito, de qualquer motivo, principalmente racial, né, nós temos que enxergar nele a imagem de Deus. Então, o que a Bíblia nos ensina, né, o caminho ético para lidar com essas pessoas é de rejeitar qualquer condição de vida que faça com que as pessoas não tenham o mínimo de condições de vida digno de um ser humano que foi criado por Deus. Então,
a missão do cristão, a responsabilidade é de lutar para que as desigualdades sociais, qualquer tipo de pobreza, qualquer tipo de racismo seja minimizada, porque todo ser humano merece viver uma vida digna, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então é isso aí, meus irmãos. Esse conteúdo não se encerra aqui. Amanhã nós teremos um encontro online. Até lá, responda o nosso questionário, perguntas para reflexão, que estão aqui na descrição desse vídeo. E tem outras coisas que nós vamos discutir no nosso encontro online. Como, por exemplo, a questão de a Bíblia já ter sido utilizada para justificar o racismo no mundo. Então, não deixe de responder a atividade e até a semana que vem.